A gente veio entrevistar o brasileiro vestido todos de Brasil, basicamente. E lá a gente trabalha pra Jean Paul Gaultier, Balenciaga, Courrèges, Dior. Quando eu passei pela vitrine e vi aquelas pérolas, aquelas rendas, tudo bordado, eu falei, eu quero fazer isso. E depois atrás, é um artista que eu amo bastante. Nossa! Você deixou essa por último, né, filho da p***? Bonjour! Tô me sentindo um pequenininho. Enchanté! Vocês são enormes. Surpresa. Sempre falou, mas nunca se conheceu, né? Vocês são très originais, adoro. Obrigado. Como eu tô feliz com essa colocação sua. Vocês são bem a cara de Londres, né? Tô achando que eu sou bem a cara de Paris, tá, amigo? Tô começando a achar que Paris vai me dar problemas. Tem uma loja aqui na rua de Cléry que é só de plumas. Estou fascinado com essa rua de Cléry. The Rue de Cléry in Paris is a small street with a big history. It sits in the Saint-Thierry area, a neighborhood once famous for fabric, clothes, and the textile business. For many, many years, this was one of the places where Paris fashion began behind the scenes. Então essa rua... Não, tem a rua do Cléry, tem a outra rua de baixo, é como se fosse o Brás de São Paulo. Nossa! Porque a gente faz, né? Essas roupas são nossas, isso é da minha marca. Quanto tempo você tá aqui já? Na verdade, eu cheguei aqui na Europa em 2004. Eu cheguei para Milano, vi um mundo completamente diferente daquilo que eu estava acostumada no Brasil, que só via som em televisão, né? Aí, faltando uma semana para voltar, eu falei, ó, não vou voltar não. Sou design bordado de Noleville, que é a técnica de alta costura. Eu sou plumassier. Tudo que é pluma eu faço. Tudo isso aqui é pena. São penas. Que detalhe fenomenal. Esse é um trabalho de pluma que foi feito. E depois atrás é um artista que eu amo bastante, que é o Van Gogh. Pra quem que você já fez bordado? Conta aqui pra gente. Eu trabalho para várias maisons, Yves Saint Laurent, Balmain, Courrèges, e também trabalho para o Atelier Sara, que é um ateliê para alta costura. E lá a gente trabalha para Jean Paul Gaultier, Balenciaga, Courrèges, Dior. Só os que estão começando agora. Bruno, il fait ça à son compte et regarde pas le temps passé. Lui, il fait sa broderie de sa façon. Je pense que c'est quelque chose qui nous complémente, l'atelier Sarah. Et vice-versa, lui nous complémente avec ses ornements qu'on peut faire sur les tissus, sur les vêtements jeunes. Foi lá que nós fizemos a roupa da Maria Bethânia. Aquele taior que Bethânia tá usando, junto com Caetano, com uma manta de dourado, aqui foi aplicado por mim. Inclusive foi onde feita a reportagem do Fantástico, com a Bia do Brás. É a primeira vez que o Fantástico faz uma emissão sobre a moda. E eu fiquei a parte de apresentar. Bruni, conta pra gente, aqui é onde é feito os bordados que vai pra alta costura. Em 99, eu fui parar em Buenos Aires. Aí um dia, tem um bairro lá em Buenos Aires que era só de noivas. Quando eu passei pela vitrine e vi aquelas pérolas, aquelas rendas, tudo bordado, eu falei, eu quero fazer isso. Aí ele falou, mas você sabe fazer? Não. E eles gostaram e eu comecei a fazer grinaldo, sem fazer curso nenhum. Em 2009 fui parar em Barcelona. Bordado vem depois. Já quase um ano em Barcelona foi quando eu conheci meu companheiro que eu tenho até hoje. Aí depois de um ano, ele perguntou, o que você vai querer fazer? Você quer ficar em Barcelona ou quer ficar em Paris? Eu vou ficar em Paris. Aí vim bater em Paris. Isso, Bruno, tecido. On artiste Você fez mesmo? Canichou. Olha isso. Olha isso. Esse pé de pulho desconstruído.
Gosto de ir no verão, sair procurando tecido de inverno. Là, ça c'est winter. Ça c'est winter. That is nice. Sei, Jolie. Poliesterzinho aí, não? Polyester. Oi, polícia. Polyester lycra. 90-10. Ai. E essa seda aqui, Bruno? As cores. Então você saiu de Buenos Aires, você volta pro Brasil, você fica um período no Brasil, você já sabe a técnica, você olha pra Europa e fala, meu brother, é isso aqui que eu quero fazer, minha arte. Que fofura que a gente veio entrevistar o brasileiro vestido todos de Brasil, basicamente. Isso é uma coincidência bizarra. E você também, ó. Você também, a gente combinou. A gente se ornou de Brasil aqui, ó. Isso é um fotão, tá? Tá, deixa eu fazer a foto. É agora que vai entrar a história do bordado. Esse aqui eu me inspirei em Veneza. São os candelabros de Veneza. Ela tem 1000 horas de trabalho. Isso aqui é um tecido aqui que s'appelle la toile de jute. Olha isso daqui, pega aqui. Cuidado. Fui pra academia já. Você põe no corpo, você não sente. E você vai um a um. Cada parte eu representei uma luminária diferente de cada época. Esse aqui é o candelabro, né? Fenomenal. Essa peça é uma inspiração de Dior dos anos 50, só que a original ela é de seda, então eu fiz a minha interpretação que é toda de couro. Inclusive foi ela que saiu a Maria Fernanda do jornal o Globo. Ai, que legal! Tudo isso aqui é feito na mão, até as flores. Esse é couro de vitela, né? Ó. E o acabamento, a delicadeza. Bom, essa jaqueta aqui trouxe um pouco do Brasil comigo. E aqui tem a representação da Lapa. E aqui você vê a Iemanjá, junto com o Copacabana. E ela vai continuando a história, aonde a gente vem já o Pão de Açúcar. E aqui já vem o Cristo. E aqui tem a comunidade, junto com os famosos gatos. Esses são os gatos? Bruno, explica gato pra minha câmera. Gato são pessoas que pegam eletricidade emprestada. Entendeu? Problema sério com o furto de energia, o chamado gato de rico. Enquanto o gato de pobre consiste na ligação direta do poste à residência do fraudador, casas em bairros nobres já contam com aparelhos mais sofisticados para roubar a energia elétrica. Olha a eletricidade passando, Aqui, olha ó. os fios, ó. Aqui, ó. Alguns fios um do outro. Aqui tem a comunidade e aqui. O prédio chique, de luxo. E depois tem o forro, 100% seda. É muito bom aqui de comprar tecido, Bruno? É. É mesmo? Por exemplo, eu tenho amigos meus que são design, que eles vêm do Brasil só pra comprar seda aqui, porque no Brasil você não encontra seda. Olha, Bruno, ó, pra eu poder começar o meu bordado, ó. Aqui tem muitas escolas de moda aqui. Então aqui os alunos vêm todos aqui pra comprar. Você recomendaria isso ou não? Sim. É uma... Virgobi. Essa aqui é uma outra peça que eu tenho que eu me inspirei no Versailles, que eu chamo a face cachê de Versailles, que é a face escura. Nossa, traz. É um veludo de algodão. Ele é todo bordado à mão. Isso aqui são as flores de lis, que é o emblema da royauté. Esse aqui é a representação da porta de entrada de Versailles. Que é isso, Bruno? E o interior, o forro dele é o vermelho, que era uma cor que só o rei podia usar. É o Roi Soleil. Ô, Bruno, qual que é a proposta? Essas peças estão à venda? São à venda, mas são todas peças únicas. Então a pessoa que for adquirir... Tem que vender uma casa. Você quer ver se dá... É óbvio que eu quero, é óbvio. Sabia que ele ia querer. Olha isso, Bruno, como ficou perfeito. Olha a elegância. Thiago, olha a manga, que nunca dá certo. A manga nunca dá certo, a manga fica aqui geralmente, qualquer coisa que eu visto. É Pra porque quem? Você mediu isso em quem? deu uma corpulência, olha aí. Vamos dar a volta. Vai filmar a peça, vocês vêem todo dia. Leve, né, Thiago? Ela é Na bem verdade, leve. assim, na mão ele é pesado. Mas o que você falou, no corpo ele... O corpo distribui.
Eu gosto muito do surrealismo, arte moderna, arte barroca. Esse aqui que é o pai do surrealismo. Logo eu vou te mostrar o livro. E eu quero fazer as 4 estações. Cara, olha só, olha aqui. Essa daqui. Uau! Arcimboldo produced visual feasts, reimagining human heads as edible arrangements. He was born around 1526 in the Italian city of Milan, where the influence of the late Leonardo da Vinci was still palpable. Miçanga, paetê. Então eu amo como você consegue achar os que conversam entre si em termos de cores. Se você vê de pertinho aqui... Eu tô vendo o blend. Tem um que é brilhante, outro é opaco. Brilhante e opaco. Eu acho que quando você brinca com toda essa técnica e matéria, a peça eleva mais ainda. Não pode ser uma impressão. Não, é seda mesmo. Justamente para que você possa... ressaltar isso. Para ressaltar a imagem. Esse aqui também é um veludo. Você capitonou ele, assim? Véia de Murano, são cristais de Murano. E eu quis puxar essa coisa do século XV, né? E depois atrás... Uau! Que esse é a primavera. É maluco, você sabe, né? Essa aqui é a versão do Tailleur Bas de Dior, que é o Girapazou, que eu rebordei. Ele tem 1.200 horas de trabalho, somente de bordado, tá? 1.200 dá quantos dias direto, sem dormir? Eu demorei 12 meses e meio para bordar. Eu me inspirei no Egito, no Rei Sol. Você deixou essa por último, né, filho da p***? Porque sabe que a gente vai roubar ela. Pode vestir aqui o Rei Leão. Ai, meu Deus, eu tô me sentindo abraçado por riqueza. Como é o nome disso? Não é uma jaqueta, não é um casaco. É um montô, né? Montô. Esse montô, ele me lembrou Rita Batista, porque a abundância entra na minha vida de maneiras surpreendentes e milagrosas. Bom dia! Que a abundância entra na sua vida de maneiras surpreendentes e milagrosas. E aí, Dodara, já viveu algo hoje? Vem, Montô, a abundância entra na minha vida de maneiras surpreendentes e milagrosas. E é muito a minha cor, né? Esse amarelão, ó. Eu nu, só com uma tanga. Esse é um modelo Dior dos anos 55. A única coisa que eu mudei foi a gola, porque aqui era uma gola pequena e eu quis dar essa estrutura de gola mais... Como é? Que eu gosto dessa coisa, eu gosto de fazer a releitura, mas dar uma deformada, né? Claro. Filma eu aqui, ó. Nossa, meu, que foda! O seu trabalho de lógica é muito incrível. Isso é algodão cru? É algodão cru, mas é seda, tá? Tá, estão vendo, porque olha aqui. Tá, toca. A gente já tinha falado sobre algodão cru, toca nesse algodão cru aqui pra você entender a diferença. Que existe o algodão cru que a vovó usa pra poder limpar o chão e existe esse aqui, ó. A flor do maracujá. Simba e a mãe. Essa é minha mãe. Uau, uau. Então é assim, é sempre assim que você faz. Você faz a peça inteira. É porque primeiro você tem que montar o que é o desenho numa aplicação. E aí você faz a aplicação na peça. Faço a aplicação ou eu bordo diretamente na peça. Ô Bruno, eu vou te dizer que foi um prazer a gente visitar você. Porque daí a gente dá uma volta e aí depois você pode ligar pra gente e a gente vê se se encontra de novo. Te amo, Lau. You done it? Yeah, I designed it. Ok. Beleza. Have a good day. So do you. Bonjour. Bonne journée. Enchanté. What's your name? Como tu s'appelle? Ewan. Ewan, look to my camera and now I want you to sing this. These beautiful things that I got. Please, Of course. please stay. And I cannot do the backflip yet, but I will train. Ladies and gentlemen, Benson Boone.
Procurando. É difícil achar, né? De novo, viu? Oi. De novo. O quê? Era uma rua muito marginalizada, né? Devido aos problemas e tudo mais. E agora eles estão reestruturando. Agora estão abrindo novos bares, novos locais. Então já tá vindo já uma gente mais jovem. Pra viver? Pra viver, pra poder se divertir. Agora eles estão dando uma outra visão à rua. Elsa. Elsa, salut Elsa. Tu parles français? Oui, elle est française. Enchanté. Enchanté. Moi aussi. Je suis Thiago. Diga. Tu não? Ele se chama Thiago. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Foi um grande prazer. Pra gente, muito obrigado pelo tour. Adorei. Vamos estar em contato. Adorei. Sapelão mesmo. Claro. Thank you for watching. Like, subscribe, share the video. And that's it. Seriously, you have to share this. Share. What are you waiting for? Click there. Click, and share. Go, share.